Glória! 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 Glória a Deus! Os irmãos podem assentar-se e continuemos neste espírito de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Nesta maravilhosa noite de Santa Ceia, meus amados, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8. Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim a palavra: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Agora vamos abrir a palavra de Deus em João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Quem crer nessa palavra, diga amém. Agora vamos ler a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4 e verso 8. Tiago, capítulo 4 e verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Amém. Meus amados, a palavra de Deus está nos trazendo a doutrina da graça e dizendo-nos que pela graça nós somos salvos. E isto não vem de nós, isto é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Jesus diz que esta graça faz com que não sejamos nós quem o escolhemos, mas sim Ele veio atrás de nós. Não foi nós que buscamos o caminho que nos buscou, não foi nós que buscamos a água que nos alcançou. Não foi nós que buscamos a Deus, foi Deus que mandou seu Filho, e Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. É Ele que nos busca, é Ele que nos alcança, é Ele que nos salva, é Ele que nos escolhe. Fomos eleitos por Ele, por graça estamos aqui. Por misericórdia de Deus, Ele nos concedeu a sua graça, e pela sua graça nós fomos salvos. E o apóstolo Paulo continua ensinando, dizendo que por esta graça maravilhosa, somos feitura dEle. Ele nos gerou pelo lavar regenerador da palavra e do Espírito Santo. E Ele nos gerou, então, nos fazendo feitura dEle, por meio do novo nascimento. E continua a palavra que, por meio do novo nascimento, sendo feitura dEle, Ele nos criou em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não foram por obras que nós fomos salvos, mas sendo salvos, Ele nos faz feitura dEle para as boas obras que Ele mesmo criou e de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra de Deus, então,
agora nos diz que uma vez salvos, uma vez sido feitos feitura dele, agora já não é mais ele que nos busca, porque ele já nos buscou. Ele nos buscou, ele nos achou, ele nos lavou, ele nos justificou, ele nos regenerou. E agora, uma vez regenerados, Deus diz: chegai-vos a Deus, e ele então se chegará a vós. Esta graça que nos é concedida, e segundo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos a que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensatamente, justamente e piedosamente. A graça de Deus, então, é ela que nos educa a viver uma vida santa. Não é nós que vivemos por nossa força uma vida santa e por meio da vida santa que vivemos alcançamos o mérito da salvação, é o inverso. É a graça de Deus que nos salva. E esta graça de Deus nos educa, então, a levar esta vida santa e a viver segundo estas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele fala a respeito deste assunto e diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 3, visto como, pelo seu divino poder, se puderem colocar na tela aí, por favor, 2 Pedro 1:3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, veja, ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, o que Paulo chama lá, sendo feitura dele, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Este poder divino, ou divino poder que Pedro fala, é a graça que Paulo fala também em Tito 2:11 e em Efésios 2:8, 9. E aqui agora o apóstolo Pedro chama esta graça de o divino poder, que nos faz então, diz a palavra, nos tornar coparticipantes da natureza divina, ou feituras dele, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Agora diz a palavra de Deus então que antes nós fomos chamados, agora nós por meio desta graça, como Tiago diz, nos achegamos a Deus agora, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Verso 8, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aquele a quem estas coisas, veja bem, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A palavra de Deus está dizendo então que pela graça nós fomos alcançados, pela graça nós fomos buscados, pela graça nós fomos achados, pela graça nós fomos eleitos, pela graça nós fomos perdoados, pela graça nós fomos reconciliados, justificados e nascidos de novo, participantes da natureza divina, feitos como então feitura de Deus em Cristo Jesus. Agora mostra-nos a palavra que é mediante esta mesma graça que nos alcançou, este mesmo divino poder que nos alcançou, é o divino poder que nos capacita a nos mantermos na salvação. A mesma graça que nos traz é a graça que nos mantém. A mesma graça que nos alcançou e nos levantou e nos ressuscitou e nos fez sair de uma vida onde estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É esta mesma graça, diz a palavra de Deus, que nos permite não perder a salvação que um dia nos alcançou, na palavra de Pedro, que nos permite não tropeçar e confirmar aquela chamada, confirmar e não perder aquela vocação. Como Paulo escreve aos Coríntios, não receber em vão a graça de Deus que nos alcançou. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que se nós mantermos a nossa natureza humana, que agora recebe uma oposição da natureza divina, porque quando nós somos feitura dele, não deixamos de ser feitura humana. Quando recebemos a natureza divina, nós não perdemos a natureza humana, mas diz a Bíblia que agora elas se chocam entre si. Então agora estas duas naturezas se chocam dentro do ser humano. A natureza divina, que recebemos ao sermos feitura de Deus em Cristo Jesus, por intermédio do novo nascimento, e a natureza humana que recebemos quando da nossa concepção no ventre de nossa mãe. E agora diz a palavra em Romanos no capítulo 8, podemos ler, vamos ler Romanos no capítulo 8, assim diz a palavra de Deus, a partir do versículo 6, diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então diz a palavra que se nós dermos lugar para essa natureza humana, nós vamos morrer espiritualmente. Alguém diz que uma vez salvo, salvo para sempre, porque um filho nunca deixa de ser filho, ainda que erre contra o pai. Isso é verdade. O filho não deixa de ser filho, ainda que erre contra o pai, mas o filho deixa de ser filho quando morre. Quando ele morre, o pai o chama de o falecido.
Ele não tem mais nenhuma vinculação com seu pai, ele está morto. E é isso que a palavra de Deus está nos mostrando, que aquela pessoa que opta pelo pendor da carne, ele vai morrer espiritualmente. Porque diz a palavra, a carne, ela é inimiga de Deus. A nossa natureza humana, o pendor ou o pender para a nossa natureza humana implica inimizade contra Deus. Por essa razão a palavra de Deus nos diz que aquele que é alcançado, aquele que conhece os poderes do mundo vindouro, que conhece a sã doutrina, que conhece a palavra, e depois de alcançar a graça, diz a Bíblia, ultraja o Espírito da graça, e agora vive deliberadamente em pecado, ele se torna réu. Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala de ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Hebreus capítulo 6 fala em ser réu ou ser condenado pela morte do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 26 diz, porque aquele que vive deliberadamente em pecado, depois de ter alcançado o conhecimento da salvação, não aquele que peca por fraqueza, por debilidade, mas o que deliberadamente vive em pecado, ele já não lhe resta mais sacrifício, senão uma expectativa terrível de fogo destruidor, porque opta agora de ser inimigo de Deus, opta por pender para a carne, opta por ser inimigo de Deus, por também amar e ser amigo do mundo. Tiago escreve que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Agora diz-nos a palavra que esta amizade do mundo que nos constitui inimigo de Deus, ela é contraposta, existe uma contraposição a esta amizade do mundo, existe a contraposição da graça de Deus agindo na minha e na sua vida. Porque assim como a nossa carne ama o mundo, a graça de Deus nos traz poder para renegar as paixões mundanas. Paulo, quando escreve a Tito, ele diz, renegando as paixões mundanas, a graça nos educa a renegar das paixões mundanas. E agora nós lemos Pedro dizendo, na sua segunda carta que acabamos de ler, pelas quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. As paixões ou desejos intensos, todo o desejo intenso, originado no mundo, te faz inimigo de Deus. Sempre que nós damos vazão para os desejos intensos, originados do mundo, diz a palavra, não é o pastor Humberto, não é o Ministério Restauração, diz a palavra que isto nos faz inimigos de Deus, que a tendência da carne é inimizade contra Deus. Agora eu pergunto para vocês, existe alguma esperança de alguém que se constitui inimigo de Deus? Existe alguma esperança de alguém que se constitui inimigo de Deus? Eu pergunto para vocês, existe alguma esperança de alguém que se constitui inimigo de Deus? Existe uma esperança dessa pessoa entrar no céu? Sim ou não? Sim ou não? Se ele é inimigo de Deus, tem esperança de entrar no céu? Enquanto continuar inimigo? Sim ou não? Não. Então, se alguém escolhe viver de acordo com o pendor da carne, existe alguma esperança para essa pessoa entrar no céu? Sim ou não? Se ele tem a opção de ser amigo do mundo, biblicamente, ele pode ter a esperança de entrar no céu? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Está escrito.
Ele é inimigo de Deus. Agora diz a palavra que esta graça, a graça divina, que Pedro aqui chama do divino poder, esta graça então me dá força, me alcança o poder de conseguir. Pedro diz: livrar-me da corrupção, das paixões mundanas. Paulo diz: esta graça me dá a educação de renegar as paixões mundanas, para não ser inimigo de Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias a Jesus. Então escute, irmão, a mesma graça que te alcançou para te fazer salvo, é a graça que te alcança para te manter salvo. A mesma graça que te levantou é a graça que impede de você tropeçar. Oh, glória a Deus! Se você crê que a graça te alcançou para a salvação, creia que a graça é poderosa para te manter na salvação, para te manter sem tropeçar. Este divino poder que nos educa a renegar a impiedade, renegar a paixão mundana, nos educa a viver no presente século sensatamente, justamente, piedosamente. Este poder está hoje sobre este lugar, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora, não pense você, por maiores méritos que você tenha, por maior força de vontade que você tenha, por maior disposição, por maior força de personalidade, por melhor criação que você tenha, por melhor educação que você tenha, por maior erudição que você tenha, por melhor pensamento positivo que você tenha, se tudo isto é insuficiente para alguém ser perdoado, se tudo isto é insuficiente para alguém nascer de novo, tudo isto também é insuficiente para alguém se manter santificado na presença de Deus, no meio de uma sociedade corrupta e no meio de um cristianismo corrompido. Você precisa da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Por esta razão, então, agora Tiago diz: chegai-vos a Deus. Uma vez tendo esta graça, uma vez tendo sido alcançados por esse divino poder, aproveitai para se chegar a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Pedro então diz: reunindo toda a vossa diligência, reunindo toda a vossa força, todo o vosso cuidado, uma vez que você foi alcançado pela graça, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Agora escute, olha o que Deus está dizendo: você alcançou a graça pela fé, mas você conseguiu ter fé por causa da graça. É um círculo virtuoso. Você foi alcançado por Deus, e o alcançar de Deus na tua vida permitiu que você tivesse fé. Você não teve fé porque você é melhor que os outros. Todos os homens recebem a mesma graça de Deus. Deus se revela para o ser humano por meio da graça. A palavra de Deus diz que o ser humano, alguns podem revelar-se, ou podem sentir a revelação da existência de Deus, diz Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 1, pela contemplação da natureza, por exemplo, por um sonho, por uma visão, por uma mensagem. Romanos capítulo 10, verso 17 diz: a fé vem pela pregação.
Então não foi você que pregou para você mesmo, alguém pregou para você. Você teve fé, sim, você teve fé, mas porque a graça te alcançou. A graça te alcançou, a graça te produziu fé no teu coração. Você creu, você abriu o coração para a ação da graça. Aí agora a Bíblia diz, essa fé, junta com essa fé, associa com esta fé, agora você tem que fazer. Agora você já foi alcançado. Agora você não está mais numa situação passiva do pecador, que Deus precisa fazer tudo. Não, agora Deus está dizendo, agora chegou o momento. Esta graça que te fez alcançar e ter fé no Senhor, por meio deste divino poder, você agora vai juntar toda a diligência, para associar a fé, a virtude, e a virtude o conhecimento, e agora com o conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio, a perseverança. Olha só, escute essas palavras. É uma pena que não estão colocando na tela. Eu vou pedir que vocês procurem acompanhar a mensagem, conforme eu vou falando, por favor, vão colocando na tela. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo então agora, uma vez recebida esta graça, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou associar a uma coisa chamada domínio próprio e vou associar a perseverança. Por quê? Por quê? E diz a palavra no verso 8, porque existindo em vós estas coisas, e em vós aumentando. Se existirem em vós estas coisas, e essas coisas aumentarem em vós, aí sim, vocês não vão tropeçar, e vão alcançar a salvação eterna. Expressamente está escrito aqui. Vamos lá para o capítulo 3. Vamos lá para o capítulo 3, da mesma carta de Pedro, da segunda carta de Pedro. Abra sua Bíblia, folheia sua Bíblia até o capítulo 3. Agora diz assim no capítulo 3. Por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por ele em paz, sem mácula. Sem mácula. E irrepreensíveis. Sem mácula. Vamos dizer juntos? Sem irrepreensíveis. O que é sem mácula? É sem mancha. O que é irrepreensível? Que ninguém possa te repreender por nada. E diz a palavra de Deus ainda, e tendes, verso 15, e tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha que coisa preciosa. Deus está dizendo aqui então que esta graça, esse divino poder que Pedro, dedica a sua segunda carta para falar sobre isso. Ele começa falando sobre isso e termina falando sobre isso. Esse divino poder, então nos permite nos empenharmos para viver diante de Deus em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Agora veja, quando você falha, você pode falhar. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo então que a graça de Deus, ela te leva para um caminho sem mácula e irrepreensível. Ou seja, a graça de Deus te faz andar nas obras que Deus de antemão preparou para você. Mas pastor Humberto, e se eu falhar?
E se der alguma bobeira lá no caminho, o que acontece? Aí entra o versículo 15: e tende por salvação a longanimidade de Deus. Se você errar, Ele não vai mandar um raio para te fulminar. Se você errar, Ele não vai mandar lá fogo do céu para te consumir. Se você errar, Ele não vai mandar um dilúvio para te matar. Não, se você errar, você vai encontrar no meio da graça, a mesma graça que produz a justiça, a mesma graça que produz a santidade, a mesma graça que produz o poder de Deus para a nossa vida. Ela manifesta a longanimidade de Deus. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Quando erramos, ao invés de recebermos o fogo consumidor, recebemos a mão do Senhor dizendo: meu filho, eu te levanto, meu filho, eu te capacito, minha filha, eu te levanto. Aleluia. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará de todas elas. Agora você tem que estar debaixo dessa graça. E o apóstolo Pedro, então, ele diz, no verso 17, aí a partir do verso 16, ele fala sobre as pessoas que iriam deturpar a palavra. Você sabe que muita gente deturpa, corrompe a doutrina da graça que Paulo pregava, dizendo que, se estamos na graça, então a gente pode viver em pecado, Deus quer só o coração, esse monte de bobagem que as pessoas falavam desde aquele tempo. E Pedro diz: olha, você sabe que tem gente que aí deturpa o que Paulo prega. Mas ele diz no verso 17: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados. Romanos 8, 7 diz que a carne não consegue sujeitar-se, subordinar-se a Deus. Então quem são esses insubordinados? São os que vivem na carne. Acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, desde o começo da carta, está dizendo: quando estas coisas estão em vós, quando a fé, a virtude, o domínio próprio, produzidos pelo divino poder, estão em vós, e aumenta em vós, vocês vão alcançar a salvação. E ele começa a carta dizendo isso, e termina a carta dizendo: vocês não vão atrás desses insubordinados, mas antes crescei na graça, crescei neste divino poder. Oh, aleluia! Tem que crescer. Paulo fala a respeito disto na mesma carta aos Efésios, no capítulo 6, Efésios capítulo 6, diz assim, o versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu... Efésios 6, 10, todos juntos lá, 1, 2, 3. Quanto... Oh, aleluia! É esse divino poder que Pedro fala. É este poder da graça que Paulo fala. Agora Paulo está dizendo: sede fortalecidos no vosso pensamento positivo, sim ou não? Na vossa mentalidade, sim ou não? Sede fortalecidos em quê? No Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as... Está muito fraco. Contra as ciladas. O que é uma cilada? Cilada é um ardil, é uma emboscada, é uma artimanha para produzir engano. Deus está dizendo aqui que aqui está o grande problema. Deus está mostrando para nós. Por que muitos caem? Muitos caem por causa da cilada. Uma pessoa de boa moral, uma pessoa que diz, um homem, por exemplo, que diz, eu sou incorruptível, eu não me vendo por dinheiro, eu não é isso, não é aquele outro. Um homem que diz assim, ó, pode parecer a mulher mais linda do mundo para mim, que eu não caio. Aquela mulher pode dizer assim, eu sou a mulher direita, pode vir o maior galã do mundo, que eu não caio. Pode acontecer isso, que eu não me corrompo. Pode fazer isso, aquele outro, que eu não minto, eu não sou mentirosa. Você não é mentirosa, mas o inimigo promove uma situação que você começa a mentir descaradamente. E uma mentira vai surgindo outra mentira, para você tapar a anterior, você vai mentindo outra vez, e a mentira a quinta cobre a quarta, e daí tem que ter a sexta para cobrir a quinta, e você entrou numa espiral de mentira. Como é que aconteceu isso? Você batia no peito e dizia que não mentia. Você caiu numa cilada. Você caiu numa situação, e a Bíblia diz que o diabo armou essa situação. Você dizia, eu não caio da fé, eu sei, eu conheço a palavra, e de repente você cai e você diz, como é que aconteceu isso? Foi uma cilada, uma emboscada. E por que você caiu nessa cilada? Porque você não estava fortalecido nesse divino poder. Você não permitiu que este divino poder chamado graça crescesse na sua vida. Você não buscou crescer na graça e no conhecimento. Agora diz a Bíblia Sagrada que uma vez você crescendo na graça, você crescendo no conhecimento, você tem que associar a isto, diz Pedro, você tem que associar duas coisas. Você tem que associar o domínio próprio e a perseverança. O apóstolo Paulo chama isto de, ele dizia, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. A palavra de Deus diz-nos então que esta graça poderosa de Deus, este divino poder, ele nos leva a um ponto que nós vamos então subjugar o nosso corpo a um método. Paulo diz, eu luto não como que desferindo golpes no ar. Este esmurrar o corpo não é só para esmurrar o corpo. É com objetivo. Não é dar golpes no ar. É levar-nos a uma vida de busca desta graça. O diabo nunca vai conseguir te derrubar se você estiver fortalecido na graça. A Bíblia Sagrada diz-nos que Jesus, depois de ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. A primeira pessoa a respeito da qual a Bíblia fala que era cheio da graça foi Jesus. João capítulo 1, verso 16, diz que Jesus foi cheio de graça. Lucas no capítulo 2 diz que Jesus, desde a sua infância, a graça de Deus estava sobre ele. E agora Jesus é levado pelo deserto, pelo Espírito ao deserto, e depois de 40 dias ele estava cheio da graça. Não foi um demônio que veio o próprio Lúcifer. Mas ele não teve nenhum, aleluia.
ele não teve nenhuma vitória, ele não teve nenhum objetivo que ele havia traçado, nenhum deles foi alcançado sobre Jesus, porque Jesus estava cheio da graça. Aleluia, aleluia. Jesus, sendo filho de Deus, precisou da graça. Atos capítulo 10, versículo 38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andava fazendo bem por toda parte e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia, glória a Deus. Agora, então, diz-nos a Bíblia que neste crescimento da graça precisamos dessas duas coisas: dominar o corpo, domínio próprio, e a perseverança. O que significa isto? Se eu quiser crescer na graça, eu tenho que me empurrar para a fonte da graça. Eu não posso esquecer disso. Você jamais pode esquecer disso. Eu vou pedir que você repita comigo. Diga assim: eu fui salvo pela graça. Eu fui salvo pela graça. E só me manterei salvo pela graça. Oh, Yoroshera Madaramagarachaias. Então eu tenho que buscar agora a graça. Eu um dia fui buscado pela graça, mas agora eu tenho que buscar a graça. Diga assim comigo: um dia eu fui buscado pela graça, mas agora, pela graça pela qual fui alcançado, eu tenho que buscar crescer na mesma graça. É uma bola de neve. A graça me alcançou, mas agora com essa graça que me alcançou, eu vou buscar graça. E quanto eu buscar mais graça, maior graça virá sobre a minha vida. Por essa razão a Bíblia Sagrada diz que Deus resiste ao soberbo, antes Ele dá maior graça ao humilde. Se eu achar que sou, Deus vai me resistir. Se eu achar que posso, Deus vai me resistir. Mas se eu me humilhar e dizer: Senhor, eu continuo dependendo da graça, eu continuo buscando a graça, Deus vai me dar maior graça. E o inimigo não vai me tragar nas suas ciladas. Quantas pessoas aqui que caíram nas ciladas do diabo? Que tipo de cilada, pastor Humberto? Um mau negócio. Você fez um mau negócio, e ali o diabo te enlaçou. Caiu lá no SPC, caiu no Serasa, arrebentou toda a vida. Tudo começou por causa da falta da graça, a falta do divino poder sobre a sua vida, permitiu com que o diabo se aproximasse. Diz a palavra: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A contrário senso, se você não estiver sujeito a Deus pela graça, o diabo não vai fugir, ele vai se aproximar. E você vai cair na cilada. A cilada de um mau negócio, a cilada de uma compra errada, a cilada de uma venda numa hora errada, a cilada de uma venda para um cliente que não vai te pagar, a cilada de um mau casamento, a cilada de uma prostituta, a cilada de um adultério, a cilada de qualquer coisa que te ofereceram. E tudo por quê? Porque você descuidou de crescer na graça.
Porque você não associou aquela graça que você recebeu, você não usou aquela graça para buscar mais graça, você não usou de toda a diligência para pegar aquela graça, esmurrar o teu próprio corpo e reduzi-lo à escravidão, e não deixar o teu corpo o senhor da tua vida. É por isso que temos que buscar a graça. É por isso que temos que esperar inteiramente na graça de Deus. É por isso que temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que dependemos desta graça e temos que buscá-la. Agora, qual é o problema? O grande problema é que todo mundo sabe disso que eu estou falando, mas não consegue pôr em prática. E por que a gente não consegue pôr em prática? Por causa do domínio próprio, a falta do domínio próprio. A gente não consegue associar a fé, a virtude, o conhecimento. A gente chega até o conhecimento. Olha o que Pedro disse: fé, virtude, conhecimento. E para aqui. Não consigo subjugar o meu corpo a parar e buscar a graça. Jesus fala para o pastor da igreja em Éfeso: olha, tu tem um montão de coisa boa, tu estás cheio de boas obras. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Chega no 4, Jesus disse: mas tenho, porém, contra ti uma coisa: tu deixaste o primeiro amor. Tu deixaste de me buscar, tu deixaste de clamar, tu deixaste de jejuar. E aí vem a cilada. O inimigo sabe. Ele sabe que se você estiver cheio da graça de Deus até a tampa, ele não consegue fazer nada contra você. Então o que ele faz? Ele procura te afastar desta busca da graça. Ele procura colocar para ti alguma coisa que é aparentemente inofensiva. Você chega da igreja, por exemplo, e vai lá assistir vídeos do YouTube. Pastor, é só vídeos de política. É só vídeos de não sei do que lá, de medicina. E você então faz disso um hábito na sua vida. E você substitui o hábito de buscar coisas que são fonte da graça. Quais são as fontes da graça? Rapidamente, a palavra de Deus nos diz que fontes de graça, ou fontes da graça, é em primeiro lugar a comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Este era o segredo da igreja primitiva. A igreja primitiva substituiu o legalismo do Antigo Testamento, que era ir na sinagoga ou no templo somente nos sábados. Mas quando vem a graça de Deus, o legalismo do sábado cai por terra. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que agora todos os dias eles estavam no alpendre de Salomão. Aleluia! Uma graça os impulsionava a buscar. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Deus. Quem sabe você está se desviando já, dizendo: esse negócio de não precisa de muito na igreja para ser crente. É o diabo que está falando contigo isto. É o diabo apagando o primeiro amor da tua vida. É o diabo transformando labaredas em cinzas quase apagadas. Você está perdendo a graça de Deus. Você não tem mais prazer na comunhão. Não tem mais alegria. Não pode dizer como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há prazer na comunhão. Palavra, fonte da graça, leitura da palavra. Fonte da graça, oração. Fonte da graça, jejum. Mas o que acontece? Acontece que o teu corpo tomou domínio.
Não existe mais o domínio próprio. Você não associou a fé, a virtude, o conhecimento. Eu disse, todo mundo sabe o que eu estou falando. Vocês estão aí carecas de saber. Mas a graça, cadê a graça? Cadê a graça? Eu não preciso de escola bíblica. Eu já fiz como é o nome, aquele curso CETADEB? Fiz CETADEB, fiz ETAD. Voltei para o judaísmo. Um culto por semana só. Só troquei o sábado pela terça. Paulo diz para os crentes da Galácia: vocês começaram bem, mas estão acabando na carne. Transformando, diz Judas, capítulo 1, o único capítulo de Judas, ele diz, transformando a graça de Deus em libertinagem. Amando o mundo, se associando ao mundo, admirando mundanos. Eu falo como profeta de Deus aqui nesta noite, para esta igreja e para todos que estão me assistindo por internet. Não é o pastor Humberto que está pregando, escutai a voz do Espírito. Sede cheios da graça, crescei na graça. Não estejais estacionados e acomodados, porque tropeçareis na vossa soberba, assim diz o Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem sabe você já se sente meio um peixe fora d'água no meio do pentecostalismo. Você está amando os liberais, amando um evangelho que não converte, que não transforma, que apenas acomoda a carne humana a um evangelho travestido. É porque você deixou de buscar a graça. Mas Deus está dizendo: antes crescei na graça, para que não suceda que estejais alcançados por esses insubordinados. Oh, Rechaurias. Eu tenho que pegar então esta fé associada à virtude, associada ao conhecimento, e agora eu vou então subjugar, eu vou esmurrar este corpo e reduzi-lo à escravidão para buscar a graça. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, primeiro, pelas compaixões de Deus, que ofereçais os vossos corpos. Ofereçais os vossos corpos onde? Onde? No altar. Ofereçais os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa natureza é tão terrível. Escute, a nossa natureza humana, ela é indomável.
A nossa natureza humana é um jumento selvagem. Se você depender da tua natureza, você nunca vai entrar na fonte da graça. Se você depender da tua vontade, você nunca vai buscar a fonte da graça. Se você depender da tua vontade, você nunca vai ler a Bíblia. Mesmo um pregador, mesmo um obreiro, mesmo um pastor, se depender da sua vontade, ele só vai ler a Bíblia para buscar uma mensagem para pregar para os outros. Nossa vontade é miserável. Paulo disse: eu sei que na minha carne não habita bem algum. Isto é humildade. É esta humildade que dá maior graça. Mas quando entramos nesta dimensão de buscar o crescimento nesta graça, algo poderoso começa a acontecer em nós. Nós começamos a sujeitar a Deus o nosso corpo em busca ao Senhor. Olhem para a Bíblia Sagrada. Desde o Antigo Testamento, os heróis da Bíblia, eles sujeitaram o seu corpo. E existe uma palavra quando você estabelece um procedimento padrão para alcançar algo. O nome disto chama-se um rito, ou um ritual. Eu não estou falando de estabelecer rituais para salvação, não. Estou falando de você estabelecer na sua vida estes métodos. Chame de rito, chame de método. Deus no Antigo Testamento falou, mostrou isso. Estabeleceu métodos de adoração, estabeleceu métodos de sacrifício. Ele estabelece a Páscoa, estabelece a festa dos tabernáculos. Ele estabelece as ofertas, os sacrifícios. Quando Salomão inaugura o templo em Jerusalém, ele ali estabelece um rito. Ele disse: Deus, quando alguém que estiver na calamidade vier a este lugar e orar, atende, mande chuva do céu, mande a bênção do céu. E Senhor, quando alguém não puder estar aqui, estiver ou esteja onde estiver no mundo, que se volte para cá. Oh, aleluia! Eu pergunto, Deus precisava que alguém se voltasse para Jerusalém para atendê-lo? Claro que não. Mas Salomão estabelece um método ali. E Salomão estabelece um ritual. Não que é necessário a Deus, mas era necessário aos homens sujeitar-se. E a palavra de Deus fala de um desses homens que ouve, que toma para si o que Salomão falou. O nome dele é Daniel. Daniel está lá no meio de uma sociedade imunda, de uma sociedade corrompida, mas Daniel estabeleceu um ritual para ele mesmo. Ele estabeleceu um método para ele mesmo. Ele fez o seu corpo escravo de alguma coisa. Ele disse: eu vou orar 3 vezes por dia, eu vou abrir a janela em direção a Jerusalém. E a partir do momento que ele estabelece aquilo, nada tira, ninguém tira ele. O rei diz: é proibido invocar outro Deus. Ele diz: não importa o que digam, eu estabeleci um método para a minha vida. Eu me fiz escravo, eu esmurrei o meu corpo. Eu vou continuar cada dia, nas mesmas horas, abrindo a mesma janela. Quem pode levantar as suas mãos aos céus e glorificar o nome do Senhor? Aleluia! A palavra de Deus mostra-nos que Jesus estabelece isso na sua vida.
Diversas vezes a palavra diz que Jesus se retira para orar só, e Jesus se retira para o monte, e quando chegou no sábado, ali ele foi como de costume. Diz a Bíblia que quando Jesus estava em Jerusalém, expressamente a Bíblia diz, e todos os dias ele ia ao templo. Jesus estabelece regras para si mesmo, não como isto sendo regras de salvação. Veja bem, eu não estou dizendo que são regras de salvação, porque isso seria legalismo. Eu estou dizendo que isso são regras que você tem que estabelecer para você mesmo, para buscar a graça de Deus. Você tem que buscar a graça, você tem que crescer na graça. Você tem que esmurrar o teu corpo. Esmurrar o teu corpo, não dá soco em si. Nós temos um jovem aqui na igreja, um jovem muito abençoado, mas quando ele era bem pequenininho, coralzinho infantil estava cantando aqui, eu estava sentado na primeira cadeira, de repente eu vi aquele menino se beliscando, e eu fiquei apavorado, pensei, meu Deus, será que ele está com um problema? Será que é autismo? Será alguma coisa assim? Perguntei para ele, o que aconteceu contigo? Por que está te beliscando? Ele disse, eu estou crucificando a minha carne, Não é isso que eu estou falando de esmurrar, não é te dar beliscão, não é dar um soco, não. É reduzir este corpo, esta carne. Ela tem que ser escrava. Tua natureza humana tem que ser escrava. A minha natureza humana tem que ser escrava. Se eu não quiser cair nas ciladas do diabo, eu tenho que entrar neste caminho de crescimento da graça. Senão eu vou cair, sim. Pode ser pastor Humberto, pode ser presidente da igreja, pode ser membro do conselho de doutrina, do conselho de ética e disciplina, vai cair. Vai cair na cilada. Alguma coisa errada vai acontecer. Um vigarista vai enganar. Negócio mal feito, luta, problema, encrenca. Vai se meter em encrenca onde não precisava se meter. Para concluir, gostaria de falar mais, mas o tempo já foi. Os dois homens dentro da história protestante que mais marcaram a história da igreja na terra, depois da reforma, primeiro Martinho Lutero, segundo John Wesley. Tive a graça de Deus, o favor de Deus, de poder visitar a casa de ambos. Quando estive em Wittenberg, na Alemanha, pude ali visitar a casa de Lutero, juntamente com a minha esposa. E quando cheguei na casa de Lutero, fui andando cômodo por cômodo. De repente eu chego num cômodo, e ali tem um balcão, e ali dizia a placa, aqui é o lugar que Martinho Lutero se colocava na presença de Deus. Aqui neste balcão, ele escutou a voz de Deus, o justo viverá pela fé. Eu pergunto, naquela casa, uma casa que tem mais de 50 quartos, um casarão, será que Deus não ouviria Martinho Lutero em nenhum outro lugar? Claro que sim. Será que Deus precisaria que Martinho Lutero tivesse um balcão de busca a Deus? Claro que não precisava disto. Quem é que precisava daquilo? Era o Martinho. Era ele. Ele precisava olhar para aquele lugar. E quando olhasse para aquele lugar, ele viria a maravilhosa graça dizendo, vem. Vem. Tive a oportunidade de visitar a casa de Wesley, em Londres. E ali quando você chega na casa de Wesley, uma casa de 4 pisos, ali no terceiro piso, onde era o seu quarto,
Contíguo ao seu quarto havia uma pequena sala, mais ou menos assim, com esse canto do púlpito. E até o dia de hoje está ali, um genuflexório, ou seja, aquela banquetinha para dobrar os joelhos. Na frente daquele genuflexório tem um aparador, ali uma Bíblia, ali um candeeiro. Naquele lugar, todos os dias, às 5 horas da manhã, os joelhos de Wesley estavam cravados naquele lugar. Deus precisava daquilo? Claro que não. Era o Wesley que precisava. Aleluia. Porque a nossa carne é má. Nossa carne é ruim. Nossa natureza humana é rebelde. Nossa natureza humana é insubordinada. Olhe para a Bíblia. A palavra de Deus nos mostra e a história nos conta que os apóstolos, eles dividiam o dia em quartos de dia, ou seja, o dia tem 12 horas. Então, às 9, meio-dia e às 3 horas da tarde, ou 15 horas, seriam os quartos. E diz a Bíblia Sagrada que eles oravam nesses horários. Por isso diz a Bíblia que às 9 horas da manhã desceu o Pentecoste. Por isso diz a Bíblia que ao meio-dia Pedro estava orando na casa de Simão, curtidor, lá em Jope, quando veio a manifestação da graça de Deus para os gentios sobre ele. Por essa razão diz a Bíblia Sagrada que Pedro e João subiram para orar no templo na oração da hora nona. Eles até colocaram o nome da oração da hora nona, ou seja, todos os dias, fizesse frio, fizesse calor, eles estavam no templo às 3 horas da tarde. Eles estavam clamando ali. Será que Deus precisava disto? Deus não precisa. Deus não precisava de nada disto. Era eles que precisavam. A igreja primitiva, todos os crentes da igreja primitiva jejuavam pelo menos 2 dias por semana. Terça e sexta-feira era dia de oração e jejum na igreja primitiva. Será que Deus estabeleceu? Tem alguma norma bíblica dizendo que terça e sexta tem que jejuar? Não, Deus não precisa disto, Deus não estabeleceu isto, mas eles esmurravam o próprio corpo e diziam: se nós não estabelecermos isto, se nós não fixarmos isto, nós não vamos conseguir, a nossa carne vai nos dominar, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Wesley, e agora encerro, John Wesley, o grande John Wesley. O diabo não podia com Wesley. O diabo não podia. Se levantaram muitos inimigos contra Wesley. Se levantaram pessoas que queriam acabar com Wesley, não conseguiam. Mas um dia Wesley ficou doente. Um dia Wesley ficou doente. E por muito tempo ele não podia orar. Ele não podia jejuar. Olha como é que o inimigo faz. Ele estava ali, no leito de enfermidade. E naquela hora, a enfermeira o trata com tanta atenção, com tanto carinho, que ele pensa a maior besteira da vida dele. Ele diz: se essa enfermeira me cuida tão bem como enfermeira, muito melhor me cuidará como esposa. E casa com uma mulher que seria sua desgraça. Uma mulher que seria, falei no primeiro culto, não um espinho na carne, era um espeto na carne, esse espeto de gaúcho. Mulher ciumenta. Que quando ele saía para visitar as igrejas, ela escrevia para os amigos pastores: o John saiu para visitar suas amantes.
pastor, o Wesley sofreu isso, sofreu. E aí ele se desviou? Não, depois que ele saiu da enfermidade, infelizmente já casado com aquela mulher. Mas ele tinha um rito na sua vida. Todos os dias, das 5 às 6, ele estava orando naquele lugarzinho que eu tive a alegria, tive o privilégio de dobrar os meus joelhos nos mesmos lugares que ele dobrava os dele. 5 às 6, podia nevar, podia fazer calor, ali estava Wesley orando. Saía dali, ia para o gabinete da igreja e orava com todos os pastores que estivessem visitando ele, das 6 às 7. E das 7 às 8, orava com toda a igreja. Todos os dias, 3 horas de oração. Quando você estabelece isso, quando você pega a fé, associa a virtude, associa o conhecimento, associa este domínio próprio e a perseverança, aleluia. Você não é mais comandado pelas emoções. Quando Wesley, quem sabe, se acordava e a mulher tinha feito algo terrível contra ele, ele sabia de uma coisa: eu só tenho uma opção, a minha opção é estar orando. Não tinha diabo, não tinha demônio. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aquele homem foi um gigante. Escreveu enciclopédias, escreveu dicionários, escreveu centenas de sermões e livros. Aquele homem era tão dominado pela graça de Deus, que eu pude ver ali. Ele tinha uma cela, a cela tinha então molas, e ele em cima daquela cela colocava os livros, e o cavalo ia andando com molejamento, aleluia, primeiro o cavalo com amortecedor e mola, foi ele que inventou, e podia ir escrevendo, viajando, escrevendo, oh glória a Deus. Aquele homem no lombo de cavalo alcançou 100.000 membros, a igreja tinha 100.000 membros, um homem debaixo de uma luta terrível, de uma pressão do lar terrível, mas ele estava ali na fonte da graça. Aí você bate no peito e diz: esse negócio na igreja não precisa. Está orando muito, não precisa. Olha a cilada. Sabe o que é cilada? Sabe o que é o emboscado? É algo de surpresa. Você está achando que o diabo vai dizer assim: ê! Fulano, eu estou indo. Não. Ele está só te olhando. Ele está só te cevando. Ele está batendo palma. Isto, comunhão não importa. Oração não importa. Jejum não importa. Fica aí bebendo veneno na internet, se associando com as obras infrutuosas das trevas, se associando com pregadores e cantores imundos e mundanos. Ele está te olhando. O adversário está te olhando. Ele está te fazendo, ao invés de crescer, diminuir na graça. Mas nesta noite o Espírito de Deus está aqui. Esta noite o Espírito de Deus levanta este caco de barro que vos fala. Eu sei quem eu sou um caco de barro.
sou um vasinho de barro, mas que tem um tesouro dentro, o tesouro do divino poder, o tesouro da graça que vos ministra aqui nesta noite. Escolha um lugar na tua casa, escolha uma cadeira, escolha uma salinha, escolha um canto, escolha lá uma poltroninha, escolha um sofá, pega uma almofada, aquela almofada é a tua almofada de oração, não use para mais nada. Estabeleça uma hora, um horário. Aleluia. Você precisa disto, Deus não precisa, é você que precisa. É você que, mediante o divino poder que você recebeu, precisa associar a fé, a virtude, o conhecimento a esse domínio próprio e a essa perseverança. Pastor Humberto, se eu fizer isso em uma semana eu vou estar expulsando demônio, vou estar cuspindo fogo? Não. Associe ao domínio próprio a perseverança. Vamos ficar em pé. As horas passaram absurdamente. Mas eu precisava entregar-vos o que do Senhor eu recebi. Quem quer crescer na graça? Quem quer cruzar a fronteira só do conhecimento? Você, irmão, olha aqui, irmão, ó. Você está cheio de conhecimento. Vou falar um negócio aqui. Quando o crente começa só a encher a cabeça de conhecimento, e não associa isto a esse quebrantar da carne, não nega a sua natureza, corre o perigo de a cabeça crescer tanto em conhecimento sem que ele nasça de novo. Agora escute o que eu vou falar. Eu pergunto para as mulheres aqui que já tiveram parto normal: o que aconteceria com uma mulher que queria ter o parto normal e que a cabeça da criança crescesse tanto que fosse do tamanho do corpo? O que aconteceria com essa mãe? Ela iria sofrer ou não? Até podia não morrer, mas iria sofrer ou não? Sim ou não? Ia sofrer pouquinho ou bastantão? Bastantão. É isso que acontece com muitas igrejas. Pessoas vão crescendo na igreja sem nascer de novo. Olha aqui. Pessoas crescendo na igreja sem nascer de novo. Crentes cheios de conhecimento, mas zero de prática. Zero de renúncia. E essas pessoas que fazem a igreja sofrer, que causam escândalo. Cabeção grande, coração vazio. Deus está nos chamando para buscar a graça dEle, para reconhecer que na minha natureza não habita bem nenhum. Nós vamos orar agora. Pastor Humberto, estou preocupado com o ônibus. Não te preocupa com o teu ônibus.
Não te preocupe. Os irmãos que dependem de ônibus, que ficarem mais tarde aqui, escute o que eu vou falar. A igreja vai pagar o seu Uber para a sua casa, tá? Aqui está o irmão Paulo Robson. Só pode fazer esse favor. Só pode chamar pelo Uber da igreja, pelo cartão da igreja. Pagar Uber para todos os irmãos que perderam o ônibus. Almas valem mais que dinheiro. Pastor, se der aí 2, 3 mil, não importa. Porque Deus resolveu falar com o seu povo hoje aqui. Deus não nos quer no inferno. A graça de Deus. Levante as suas mãos aos céus. Diga assim: Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso usar a graça para crescer na graça. Eu preciso usar a graça para buscar mais graça. Rabagabasharabagarabay. Rabagarabarabaragarabarabarasha. Oh, aleluia. Eu preciso da graça para buscar mais graça. Rabarabashorabagarabaxai. Rabarabagabarabagarabacharabagai. Vamos participar da Santa Ceia. Santa Ceia é um momento de comunhão. Comunhão é uma fonte de graça. A comunhão é uma fonte de graça. Deus vai fazer milagres agora aqui. Deus está mudando hábitos. O Espírito de Deus vai mudar hábitos hoje aqui. O Espírito de Deus vai implantar hábitos. Há pessoas que vão ter a vida mudada a partir de hoje. Porque você vai implantar um hábito, um rito na tua vida. Senhor Deus, olha o teu povo com as mãos levantadas agora, Senhor. Olha o teu povo com as mãos levantadas. Aleluia. Se alguém está enfraquecendo na graça, Senhor. Se alguém está perdendo esse divino poder,
este divino poder. Se alguém está, Senhor, prestes a descer o abismo do inferno, se alguém está prestes a se perder, meu Deus, tem misericórdia, resgata com a tua graça, restaura no coração deste crente, Senhor, o primeiro amor. Que possa renegar a amizade do mundo, que possa renegar o amor às coisas do mundo. Aleluia. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Ajuda, Senhor, a romper a barreira do conhecimento. Vamos participar da Santa Ceia agora. Mateus 26, 26. Os irmãos podem se aproximar para partir o pão. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Rabagasharabagarahalagarashai. Arabarabagasharagoredarabaralaragaragirebereshoi. Rabarosheramai kalarama. Aleluia. O meu corpo treme na presença de Deus. A impressão que eu tenho é que eu vou partir.
Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, vem hoje. Jesus, vem antes de terminar esse culto, Jesus, vem. Vem, Senhor, antes que termine este culto, Senhor. Vem, Senhor, vem hoje, vem nesse culto, Senhor. Vem neste culto, Jesus. Pastor João Carlos, Pastor Eliseu, por favor, ministrando a Santa Ceia. Pastor Ibert orando pelo pão, logo em seguida o pastor Eliseu orando pelo cálice. Nous te donnons gloire, notre Père et notre Dieu. Nous élevons ton nom. Nous prosternons nos cœurs devant toi. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu. C'est toi qui mérites la gloire, l'honneur, l'adoration, Seigneur. Nous élevons le pain qui est ton corps, Seigneur. Et nous prions que tu bénisses et que ton peuple, pendant que nous participons, nous soyons unis à toi, Seigneur. Nous le sommes déjà. Mais nous voulons, Seigneur, le manifester en ce moment, Seigneur. Être un avec toi, un avec les uns avec les autres. Nous te donnons toute la gloire. Merci, Seigneur. Amém. Senhor Deus, oramos por este cálice. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, cada irmão, cada irmã, que vai participar, Senhor, da Santa Ceia. Perdoa os pecados, ó Deus, cobre com o sangue do Cordeiro e abençoa cada um de nós. Venha nos fortalecer, venha curar, continuar curando as enfermidades e abençoa-nos nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Pode tocar no Senhor. Os irmãos podem sentar-se, fiquem na presença de Deus. Fique pedindo, Senhor, me dá graça. Vamos pedir isso hoje, irmãos. Vamos pedir isso. Vamos ficar dizendo, Senhor, eu preciso da tua graça. Mais desse divino poder, Senhor. Mais graça para ser fiel. Mais graça para buscar a fonte da graça.
Arabagabasharabaharabagharabahai. Orabagabarabasharabagarabahai. Rabarabashuridarabagarabagarabashai. Deramagi barabarashura baragarabagarabarashai. Jarabarabarashura daragara. Ayarabarashura bagarabarabarabai. Aleluia. 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 Alabarashura bagarakarabashai. Arabagabarasharabalarabahai. Arabashurabagarabarasharabagai. Ayorarasharabarasturikarabarashorakarakarakalarashai. Arabarabasharabagarabashu. Jesus os manda outra vez partir.
Senhor, graças te damos, Senhor, por este pão que temos em nossa mão, que foi moído como a tua carne foi moída. Que ao dele participarmos, Senhor, cresçamos na tua graça. Em nome de Jesus. Participe do corpo do Senhor. Senhor, temos em nossa mão este cálice, que é o cálice da nova aliança no teu sangue. O teu sangue maravilhoso, do qual vamos participar agora. Que façamos, Senhor, para crescimento na tua graça, em nome de Jesus. Participe do cálice do Senhor. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido para orar aqui, encerrando este culto, uma pessoa que me alegrou muito de estar aqui com ele hoje. É um servo do Senhor, o pastor George Walker. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. A medicina dizia que ia morrer, mas a graça de Deus disse vai viver. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pode orar daqui de baixo mesmo, não? Ele está com uma certa dificuldade ainda para caminhar ainda, mas é uma grande bênção. Quem pode dar glória a Deus pela vida do pastor Jorge? Cruzou o vale da sombra da morte, mas Deus fez um milagre na sua vida. Só pode orar então e despedir, se quiser agradecer as orações, enfim, faz o que o Senhor achar por bem. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu só quero agradecer todas as orações da igreja em meu favor. E sei que foi um milagre, irmãos, eu estar aqui. Se eu tenho uma coisa que eu aprendi com todo esse vale, assim, que vale a pena orar e jejuar. Glória a Deus, aleluia. Foi um milagre, irmãos. A médica que esteve na UTI me cuidando, ela foi no quarto e disse para mim que Jorge, chegou o momento que eu disse para minha colega, não tem mais o que fazer. Aleluia. Mas o médico dos médicos me alcançou. E sabe, meu irmão, minha irmã, as tuas orações não foram em vão. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. Aleluia. As tuas lágrimas não são em vão. Aleluia. Cada vez que tu dobra o teu joelho para orar, aleluia, glória a Deus. É uma bomba nos infernos, não, que tu coloca ali. Aleluia, através da tua oração. Amém. Agradeço a Deus pela vida de cada irmão aqui. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Te agradecendo pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Pai, a qual tem nos alcançado dia após dia, Senhor. A tua graça, Senhor, tem nos alcançado, Pai. Ó Senhor, que possamos, ó Pai, fazer segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que tu venha abençoar esta igreja, Senhor. Que tu venha abençoar o teu povo, Pai. Assim como tem abençoado o Senhor grandemente, Senhor. Todos os dias, ó Pai. Ah, meu Deus, muito obrigado pela vida do teu servo e da tua serva, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor, ó Pai, que tem nos alcançado, Senhor. Que tu possas, Senhor, agora, Pai,
Que tu possa, Senhor, agir e operar ainda mais, Senhor, segundo tua vontade, segundo o teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Outro dia o pastor Jorge vai estar aqui para dar o testemunho do que Deus fez, as obras maravilhosas que Deus fez. Meus amados, o irmão Paulo Robson está aqui. Se alguma família que vai para a Zona Sul de 3 pessoas, eu posso levar no meu carro. Então, se tem alguma família que vai para a Zona Sul, 3 pessoas, já vem aqui, aí vai no meu carro. A Ducato também, da igreja, vai 8 pessoas. E mais o Siena da igreja também. Ah, tá, o senhor já tem. Então o senhor vem comigo, então. A irmã Michele tem 3 lugares para a Zona Norte. Então, todos os irmãos que precisam do transporte que a igreja vai dar, Santa Teresa tem 2 lugares. Todo mundo que precisa, vem aqui na frente, tá bom? Que ou os irmãos levam, ou o Uber leva, ou vai na Ducato da igreja.